causa das aflições humanas reside no próprio espírito. Toda dor, todo sofrimento que o indivíduo ele passa é porque este espírito acumulou muitas culpas de muitas vidas passadas. Então, a causa de todas as aflições humanas são atribuídas às suas próprias escolhas. É o espírito quem escolhe suas ações e é o próprio espírito que é o senhor do seu destino. Escolhas definem destinos. É o próprio espírito que é responsável por si mesmo. Não devemos, pois, terceirizar as nossas dívidas, os nossos débitos, os nossos karmas a outrem. Tudo aquilo que o espírito vivencia, experiencia e tudo aquilo que o espírito colhe dentro da lei de causa e efeito, tudo aquilo que o espírito vivencia, experiencia e colhe vem de suas ações tomadas em vidas pretéritas e o espírito ainda preso a algumas paixões terrenas acaba então acumulando informações e energias que comprometerão a sua evolução, a sua estadia no planeta a qual vive. Toda dor, todo sofrimento do espírito é atribuído às suas experiências pessoais. O espírito evolui, progride a cada encarnação e quita suas dívidas, seus débitos, para adentrar dimensões mais elevadas. Porém, muitas provas, muitos testes não são superados por muitos espíritos e muitos destes testes, muitas dessas provas acabam retornando em outro período para que o espírito possa novamente resolver a questão pendente e reaprender. Veja bem, a causa de todo sofrimento, de toda dor humana,
de toda aflição reside nas escolhas equivocadas que o próprio espírito tomou. Então, o espírito deve escrever uma nova história. O espírito precisa se esforçar ao máximo para que ele teça um futuro mais promissor. O espírito ainda preso a certas vicissitudes e também influenciado por muitas remanescências pretéritas, acaba caindo, às vezes, no mesmo erro e repetindo os mesmos equívocos. Ele não consegue sair desta roda de samsara. É preciso, então, que o espírito se esforce para dominar estas más tendências através do trabalho interior, conhecido como reforma íntima. O espírito ainda alimenta muitas emoções e muitos sentimentos análogos à sua evolução, porque o apego ainda é muito forte com o passado. Então é normal que o espírito caia, tropece e cometa algum deslize, sempre no mesmo erro, mas as oportunidades sempre surgirão no momento certo para que o espírito possa, mais uma vez, tentar resolver aquela pendência que não foi resolvida. Então, Deus concede infinitas oportunidades, não é mesmo? É preciso, pois, que o espírito ele se conecte com Deus. Muitos se distanciam de Deus porque não querem ver a luz. E estes espíritos, se distanciando de Deus, cometem mais erros, porque não conseguem enxergar a luz no fim do túnel. As dores e os sofrimentos destes espíritos acabam afetando os corpos somáticos. Não somente o corpo físico, mas o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental inferior, superior e o espírito. Então, se essas energias não forem trabalhadas, elas podem gerar um desequilíbrio muito grande, afetando os corpos sutis. Essas energias acumuladas que desequilibram os centros de força, conhecidos como os chakras, acabam gerando as doenças. Então, existem, por exemplo, muitas doenças, patologias, enfermidades, moléstias e outros distúrbios ou síndromes que têm a sua origem espiritual, porque essas energias que não foram trabalhadas da forma correta acabam se acumulando e desequilibrando os chakras, os pontos ou os centros de força, fazendo com que essas energias elas se tornem deletérias, acabam então comprometendo o bom funcionamento destes centros de força, fazendo com que os chakras sejam então corrompidos e tenham o seu trabalho comprometido,
fazendo surgir, então, no duplo etérico, no perispírito, sinais como pequenas manchas, estigmas. Em suma, o desequilíbrio destes centros de força geram pontos de desarmonia que geram as doenças e do espírito, do perispírito, do duplo etérico, acaba se manifestando no corpo físico. Aí a origem das doenças. Uma mente desequilibrada, ela desequilibrará também os chakras e os centros de força. Uma mente doentia acabará gerando um desajuste, um desequilíbrio muito grande nesses centros de força, fazendo com que muitos destes pontos sejam, então, corrompidos, sejam comprometidos e gerem energias desarmônicas que acabam, então, criando sinais e estigmas que afetarão os corpos somáticos, como o perispírito, duplo etérico, até então se manifestar no corpo físico. É necessário, então, que o espírito ele consiga, por resiliência, força de vontade, sacrifício e abnegação, superar as más tendências e erradicar essas energias trevosas do seu espírito através da mudança de comportamento, de postura, de conduta, mudando seus pensamentos, né? Elevando seus pensamentos, elevando seus sentimentos, elevando suas emoções e sutilizando essas energias. Quando o espírito está conectado em Deus verdadeiramente, o espírito ele sente gratidão por tudo. O espírito ele não se entristece. Um espírito que está verdadeiramente conectado com Deus, está sintonizado com a luz, ele acaba se afinizando com a espiritualidade da luz e todos os espíritos da luz se consorciam com este espírito, trazendo todo o amparo, todo o tratamento, toda a ajuda necessárias. Então, um espírito conectado com Deus está conectado também com a espiritualidade da luz e receberá todo o suporte, todo o tratamento, toda a ajuda necessária. Este espírito conectado com Deus sente alegria, sente paz, sente amor por todos os seres. Um espírito conectado com Deus sente amor por todos os seres, sente gratidão, ama, perdoa, se arrepende quando comete algum erro, algum equívoco. Mas um espírito conectado em Deus é amoroso, é fraterno, é caridoso, é benevolente, é misericordioso, é piedoso. O espírito conectado em Deus pratica não somente o amor e a caridade, mas também todas as outras virtudes importantes, como a brandura, a doçura, a benemerência, a benevolência, a mansidão, a gentileza, a fraternidade, a humildade, a empatia. Trabalha mais a sua sensibilidade,
e trabalha também o seu altruísmo, transformando todas as suas virtudes em atitudes nobres. Já um espírito que se distancia de Deus acaba se conectando com as trevas, porque todo espírito que nega uma conexão com Deus acaba, então, afirmando e se consorciando com as energias das trevas. E um espírito conectado com as trevas acaba se sintonizando com as energias trevosas. Desta forma, se afiniza com as entidades da escuridão, das trevas, e acaba alimentando energias trevosas, nefastas, pérfidas, malignas, comprometendo o seu espírito e todos os corpos somáticos, porque um espírito que se distancia de Deus e se aproxima das trevas acaba, então, entrando numa desarmonia muito grande, num desequilíbrio, num desajuste muito grande, agindo no mal, agindo na agressividade, na maldade, na maledicência, na fofoca, no desrespeito, no deboche, no escárnio, na calúnia, na injúria, no ódio, no rancor, na mágoa, na tristeza, na depressão, na luxúria, na lascividade, na promiscuidade, na ganância, na inveja, no ciúme, na ira e todos esses sentimentos negativos acabam, então, comprometendo os centros de força, os chakras, trazendo inúmeras doenças e todas as dores e todas as aflições, todo o sofrimento são originados nestas escolhas equivocadas que o espírito faz ao se distanciar de Deus e ao alimentar e se nutrir de energias das trevas. Então, não culpem Deus, não culpem os espíritos, não culpem ninguém pelo seu sofrimento, pela sua dor, pelas suas aflições, porque você é o principal responsável pela sua dor, pelo seu sofrimento, pela sua aflição. Saia deste estado de sofrimento conectando-se com Deus. Não tenha medo da luz. Permite que a luz entre em sua vida. Conecte-se com Deus. Conecte-se com a luz. Conecte-se com a espiritualidade da luz através do amor, do perdão e praticando a reforma íntima, burilando e lapidando todas as suas virtudes. Desta forma, aos poucos, conseguirá quitar seus débitos, suas dívidas e acumular méritos, karmas positivos e muitos dharmas, se estiver verdadeiramente ancorado na luz. Reverbere a luz de Deus que existe dentro de si. Todos nós somos filhos de Deus, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Não podemos nos distanciar de Deus, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Muitos se distanciam, ocultam e obscurecem a luz que existe dentro de si, mas ainda assim, estes espíritos ignorantes que tentam obscurecer a luz de Deus dentro de si são filhos de Deus e um dia terão a oportunidade de
se arrependerem, de pedir o perdão e de triunfarem quando erradicarem o mal dentro de si e fazer brilhar a luz de Deus dentro de si. Gratidão, meus amados amigos e irmãos.